Olá, eu sou Leonardo Alves, eu sou estudante de odontologia. Atualmente eu estou em iniciação científica voluntária orientado pela professora Najara. Nosso estudo é oriundo do Departamento de Odontologia Social e Preventiva da FAO e intitula seus impactos da pandemia da Covid-19 na saúde de profissionais de saúde bucal brasileiros. Bom, com a incoação da pandemia em 2020, o Ministério da Saúde do Brasil, por intermédio do Gabinete do Ministro, pela portaria de número 188, de 3 de fevereiro de 2020, declarou o estado de emergência nacional de saúde, ao qual teve-se então que adotar protocolo de distanciamento social como forma de se evitar o colapso do Sistema Único de Saúde. Sendo assim, este estudo então objetivou analisar a percepção e os impactos causados pela pandemia da doença em eventos relacionados à saúde e vida de cirurgiões dentistas brasileiros. Quanto à metodologia do nosso estudo, trata-se de um estudo do tipo transversal quantitativo, ao qual foi feito um questionário online hospedado na plataforma online SurveyMonkey, construído por uma equipe de docentes baseados na literatura vigente e validado posteriormente por um comitê de especialistas. Com isso, o próximo passo da nossa pesquisa foi a captação do público-alvo, que foi feito por intermédio de mídias sociais, como, por exemplo, o Instagram e o Facebook, e conselhos e associações, como, por exemplo, a ABEN, a Associação Brasileira de Ensino Odontológico, e a ABO, a Associação Brasileira em Odontologia. A nossa amostra de conveniência ela passou por critérios de exclusões, então cirurgiões dentistas sem cadastro no Conselho Regional de Odontologia e cirurgiões dentistas que tivessem entrado de aposentadoria estavam excluídos da nossa análise de dados. A duração média do questionário era de 15 minutos para a resposta, a participação era voluntária e ele precisava ler e concordar com o termo de consentimento livre esclarecido. Foram então coletados dados retrospectivos com o perfil sociodemográfico e de saúde desse participante. Então, dados como idade, sexo, renda, escolaridade, condições de saúde, como que era realizados os atendimentos clínicos odontológicos, como que era o local de trabalho, se esse indivíduo seguia protocolos de controle de infecção, se usava equipamento de proteção individual e a percepção de fato sobre a pandemia da Covid-19 e o seu aspecto em sua saúde. Os dados eles foram exportados do SurveyMonkey para o Excel e foram processados por um software. Eles foram analisados de forma descritiva e uma coisa importante é que a pesquisa foi submetida e ela foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG. E esse aqui é o nosso número de registro. Sendo assim, eu tenho aqui nessa tabela as variáveis sociodemográficas dos cirurgiões dentistas. A maioria ela era predominantemente feminina e ela possuía mais de 40 anos e ganhava mais de R$10 mil mensais. Aqui nós temos as nossas especialidades que mais apareceram, que são a clínica geral, a dentística e a ortodontia. Nesse gráfico em pizza a gente consegue ver que a maioria dos cirurgiões dentistas eles atuavam em consultório odontológico, enquanto a minoria de 8% estava na docência. Nessa outra tabela, a gente consegue ver em relação à saúde dos PSB, eles se declararam como boa ou muito boa, e em relação a tomar a vacina, a maioria já afirmou que havia tomado 2 doses dela. Neste outro gráfico, eu tenho aqui a distribuição numérica e percentual dos eventos de vida diário, né? Então nós temos variáveis como interrompeu as atividades, mais de 60% afirmou que havia interrompido, né? E essa população afirmou que houve um impacto forte ou muito grave em relação a interromper as suas atividades. Também houveram impacto em relação a terem dificuldade de pagar as contas, tiveram que parar o acompanhamento médico, tiveram problemas de saúde, tiveram problemas de saúde mental. 73,5% dessa população afirmou que houve problema de saúde mental, deixaram de fazer atividades físicas, então, de uma população ativa, tornou-se então uma população mais sedentária, começou a ranger os dentes, né, que é uma coisa que está intimamente ligada em questão da saúde mental. Nessa outra tabela a gente consegue já entender um pouco mais dessa ansiedade vivida pelos nossos dentistas, né? Eles estavam preocupados em contrair a Covid-19 na sua prática profissional, estavam preocupados em relação à sua segurança para realizar os atendimentos, eles estavam preocupados quanto ao futuro, estavam preocupados em ter que ficar de isolamento e principalmente estavam preocupados em contaminar os seus pares de convívio em função do seu trabalho. Nessa outra tabela a gente tem os aspectos econômicos. A ampla maioria afirmou que houve um impacto negativo, que houve redução de renda, 69,3% afirmou que houve redução e 70%, mais de 70% afirmou que estava de fato ligado à pandemia. Sobre os custos do atendimento odontológico, a ampla maioria afirmou que houve um aumento ou muito aumento. Sendo assim, as nossas considerações finais, a gente tem como resultado que a pandemia ela, de fato alterou a vida profissional e pessoal do cirurgião dentista em relação ao seu trabalho, à sua rotina, os seus hábitos, o seu comportamento, os lazeres, impactando então de forma negativa na sua vida. Bom, essa pesquisa ela é importante, né, para que seja feita a elaboração e protocolos de ações e políticas públicas voltadas à promoção de saúde a esta classe profissional.
Essas aqui são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção. Tá aí o meu e-mail para caso haja alguma dúvida.